Senhoras e senhores deputados, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de suas prerrogativas, dá por lida a ata da sessão anterior e informa aos senhores deputados e deputadas que o expediente foi distribuído em todos os gabinetes dos senhores deputados e deputadas eletronicamente. Entramos assim em breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas deputados, senhoras e senhores, a quem nos acompanham pela TV Alesc, hoje é com grande alegria que nos reunimos para celebrar uma trajetória de dedicação, trabalho e amor à terra catarinense. Estamos aqui para homenagear o engenheiro agrônomo, escritor e cidadão exemplar, Onésio Antônio Zabotti. Quando olhamos para os 45 anos de história de Zabotti, dedicados ao desenvolvimento rural de Joinville, da nossa região e de todo o estado de Santa Catarina, somos inspirados por sua visão e comprometimento. Natural de Erval do Oeste, formado em engenharia agronômica e direito, com especialização em direito ambiental, Zabotti trouxe para o nosso estado não apenas conhecimento técnico, mas também um espírito incansável de inovação e liderança. Sua atuação na EPAGRE, na Fundação Municipal 25 de Julho, como secretário de Agricultura e Meio Ambiente e em tantas outras frentes, evidencia sua paixão em servir a comunidade e transformar desafios em oportunidades. Destaco aqui suas contribuições marcantes, a introdução de novas culturas nas plantações de arroz na década de 70, o incentivo à floricultura e à maricultura, além do projeto visionário do Centro de Formação de Agricultores e Pescadores Luiz Carlos Perim, que é um legado inestimável. Mas Zabotti não parou por aí. Como poeta e escritor, membro de academias de letras, ele nos ensina que o campo não é apenas um lugar de produção, mas também de inspiração, história e cultura. Com dezenas de obras publicadas e uma atuação literária premiada, ele enriquece o patrimônio cultural catarinense, mostrando que a força da terra também está nas palavras. Hoje, ao entregar esta moção de aplausos, homenageamos mais do que um profissional dedicado. Reconhecemos um cidadão que, com sua liderança, construiu pontes entre o passado e o futuro, entre o campo e a cidade, entre a técnica e a sensibilidade humana. Onésio Antônio Zabotti, sua história nos inspira,
Sua trajetória nos orgulha. Santa Catarina é mais forte e mais rica porque teve o privilégio de contar com a sua atuação. Que sua jornada continue a iluminar novas gerações e que possamos juntos continuar trabalhando por um Estado mais próspero e de mais oportunidade para todos. Parabéns a você, a sua família, pelo exemplo que são para todos nós. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas deputados. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará a manifestação em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Muito bom dia, senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham pela TVA ou pelas mídias. Hoje a minha fala é uma fala muito direcionada, muito específica a cada policial militar e para cada bombeiro militar do estado de Santa Catarina, para os nossos militares estaduais. Quero começar falando um pouco da minha vida como militar, que durante todo o tempo que prestei serviço nessa instituição que tanto nos orgulha, sempre trabalhei na atividade operacional. Ou estava, muitas vezes, como patrulheiro, ou muitas vezes como motorista. E nesse meio tempo, e nesse convívio com a sociedade que nós temos, muitas vezes eu aprendi que aquela pessoa que era a vítima da ocorrência era aquela que primeira que subia até o quartel e era a testemunha, muitas vezes, contra aquele que veio lhe salvar. Pode parecer injusto isso, mas a gente acaba ficando calejado com a ingratidão. Eu não consigo compreender esse tipo de pessoa, não consigo entender o que as move a fazer isso, porém, o mundo é assim. E nos últimos 10 meses, nós temos encampado uma batalha muito dura, uma campanha que não pode ter erros, é aquela ocorrência que você não pode errar de forma alguma, que são as nossas constantes conversas e tratativas junto ao governo do Estado. Quero dizer que muito antes disso, quando ainda o nosso grande amigo e colega, o deputado Sorato, era chefe da Casa Civil, quantas vezes nos recebeu ali para tratar dessa questão relativa ao grau acima, uma construção mal feita num cenário federal, mas acabou restando para governadores de vários estados terem que apresentar uma solução para isso. Por que comecei falando das injustiças, das críticas? Porque nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Ontem ficamos até às 9h30 da noite, praticamente, conversando com o governador Jorginho Melo, buscando soluções, fazendo uma análise com aquilo que foi apresentado ao Mato Grosso, a Goiás, que de alguma forma estão apresentando também uma solução para essa demanda, para essa questão, que é a questão da valorização, que é a questão da compensação, que é justamente disso que se trata. E nós temos uma delicadeza muito grande para tratar desse assunto. Por quê? E explico para vocês. Muitas pessoas têm o direito, sim, de querer ser governador, querer ser senador, deputado federal, querer ser deputado estadual, mas não possuem algo que nós temos aqui em Santa Catarina. Não possui, quando da eleição,
um governador como o governador Jorginho Melo para estar lá na sua lista de candidatos. Não possui um presidente como o presidente Bolsonaro para estar lá na sua lista de candidatos. Não possui nomes como nós temos aqui para deputado estadual e deputado federal. Pessoas que são campeãs de voto, que têm confiabilidade, que vão no município. Então, o que lhes resta fazer? Lhes resta trabalhar no submundo. Trabalhar arrancando o discurso do boca alugada, arrancando o discurso em grupos de WhatsApp, mas se negam a vir aqui no Limpo discutir a questão, se negam disso. Vem para o confronto. Vamos trabalhar essa questão do grau acima, essa questão da recomposição salarial. Isso aí é um assunto muito sério e nós estamos tratando dessa forma com o governador, de forma responsável. Olhar o que os outros estados fizeram, pegar aquilo que eles fizeram de bom e melhorar aqui em Santa Catarina. Olhar onde eles erraram em outros estados e não cometer o mesmo erro aqui. Porque essas pessoas que não têm nada mais, nada menos do que trabalhar no submundo, trabalhar com narrativa, trabalhar tecendo o mundo perfeito, essas pessoas elas não têm discurso, então lhes resta apenas criticar. Criticar. E muitas vezes usando o seu dinheiro de contribuinte para poder pagar o boca alugada, para falar mal de um governo que vai muito bem, obrigado, para falar mal de um homem que é considerado o melhor governador do Brasil, o estado com os menores índices de miséria do país, o estado mais seguro do Brasil, um dos poucos estados da federação que cresceu economicamente, alguém que sofre constantes ataques do governo federal, um estado que hoje tem uma lupa em cima dele devido aos seus 70% de votos direcionados à direita, onde prefeitos que foram eleitos pelo PL 22 são perseguidos, a exemplo do prefeito Coelho de Itajaí. Isso é uma vergonha. Então, meus amigos policiais militares, bombeiros militares, aqueles que aguardam essa resposta, podem ter absoluta certeza, como eu citei anteriormente aqui, há pouco tempo atrás estava nosso grande colega, o deputado Sorato, lá na Casa Civil, foi um grande parceiro. Ali nós começamos as tratativas para corrigir esse erro do governo federal. Porém, como eu disse, nós estamos trabalhando com uma lupa em cima da gente. Qualquer deslize, o preço será pago dobrado, comparado com qualquer outro governo que aqui já esteve, ou governadores do outro estado. Então, o que eu peço para vocês? Peço uma grande ajuda, que continue orando, para que tenhamos possamos executar um bom trabalho, fazer uma boa entrega dessa questão, dessa perda que houve, que é meritória a questão de vocês, não estou negando isso de forma alguma, nós temos que corrigir isso, mas para corrigir esse erro aí tem que ser de forma muito assertiva, muito responsável, com responsabilidade com as contas públicas, o que é a marca desse governo. Nós vamos escrever o nosso nome na história do estado de Santa Catarina. Tenha mais absoluta certeza disso. Eu não tenho dúvidas de que isso será uma grande verdade. E como eu disse, ontem até às 10 da noite, mais uma vez conversando, estamos alinhando e conversando para que a gente possa fazer essa grande entrega para cada bombeiro militar, para cada policial militar do estado de Santa Catarina. E quem disse isso para vocês, e quem fala isso com o coração e o peito aberto, é um homem que passou uma vida inteira, que estava sempre ou em J9 ou em J10, sempre na atividade operacional, que não trabalhou usando o tergal, era o brincaque. Alguém que realmente, como eu disse, ou era motorista ou era patrulheiro. Foi essa atividade na minha vida toda, atendendo o cidadão lá na ponta. Muitas vezes, não sendo reconhecido, tomado inclusive como vilão. Mas no final a justiça sempre é feita e tenho absoluta certeza que esse governo que está aí, o governo Jorginho Melo, está fazendo de tudo para que a gente possa corrigir isso,
mas sem causar prejuízo para o Estado de Santa Catarina e para esse governo que tem feito entregas maravilhosas, tanto no campo da saúde, tanto no campo da educação. Nós não podemos macular e dar um passo apressado e tomar uma decisão não assertiva e dentro de pouco tempo a gente tem que voltar atrás, retroceder e está dando munição para gente que não tem partido, não tem nome, não tem nenhuma capilaridade no Estado, poder tripudiar em cima, daí sim, de um problema de cada um dos senhores, das senhoras e meu, porque também sou um policial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Agora inscrito em breves comunicações, deputado Sorato, próximo prefeito de Tubarão. Com a palavra, deputado Sorato, por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Padre Pedro. Hoje eu ocupo a tribuna aqui para falar de um momento bastante importante para Santa Catarina, que aconteceu ontem, que foi a entrega dos recursos para o Fundo da Infância, do Fundo da Infância e Adolescência. Foram mais de 40 milhões de reais distribuídos para várias entidades do Estado de Santa Catarina, um fundo que vinha acumulado desde 2021, e esse recurso os governos não conseguiam utilizar. O governador Jorginho Melo determinou a Secretaria de Assistência Social, comandada pela nossa querida Maria Helena Zimmermann, a Kika, que ela fizesse bons editais, tanto para o Fundo Estadual do Idoso, o FEI, quanto para o FIA. O do idoso já foi pago, já foi repassado às entidades, e ontem foi então anunciado as entidades que foram contempladas com o Fundo da Infância e Adolescência. Bons projetos, deputado Tiago Zilli, bons projetos foram selecionados por um conselho que acompanha o fundo e analisa cada um dos projetos, se realmente o recurso que vai ser aportado por esse fundo vai trazer benefícios para as crianças e os jovens de Santa Catarina. O fundo, é importante a gente ressaltar, que é aquela parcela que cada cidadão pode fazer na sua contribuição, na sua declaração do imposto de renda, e é um jeito da gente diminuir essa diferença que nós temos entre o que Santa Catarina manda para Brasília de impostos e o que Brasília devolve para Santa Catarina. Há tempo já se discute isso, de cada R$100 que Santa Catarina manda para Brasília, apenas em torno de R$18 voltam para o nosso Estado. Se cada pessoa que paga imposto de renda, na sua declaração, que vai acontecer no próximo mês de abril de 2025, fizer essa contribuição, é um jeito da gente diminuir essa diferença, fazer com que o dinheiro dos catarinenses fique em Santa Catarina. Então aqui quero parabenizar o governador Jorginho Melo por esse ato, por esse momento de distribuir recursos para as entidades sem fins lucrativos, aplicar em bons projetos. Parabenizar a secretária Maria Helena Zimmermann, a Kika, parabenizar toda a sua equipe e parabenizar também o conselho que analisou e aprovou os melhores projetos para Santa Catarina. Muito obrigado, colegas deputados. Feita a manifestação, deputado Sorato, eu consulto aos nobres deputados que agora nós teríamos o horário dos partidos, se algum partido gostaria de se manifestar. Como nós não temos nenhum partido a se manifestar, nós entramos então na ordem do dia de hoje, e nós temos aqui pedidos de informação. Deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da abertura de cursos de ensino médio técnico em mecânica e vendas nos centros de educação profissionais do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação,
Está aprovado. Moção número 282, deputado Marcos da Rosa, manifestando apelo ao ministro das Comunicações para que viabilize a instalação de uma antena de telefonia móvel no interior de Itajaí. Em discussão a moção, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada por unanimidade. Moção número 283 a 288, iniciativa deputado Gessé Lopes e Sérgio Guimarães, manifestando a diversos policiais militares aplausos por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovadas. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: número 819 a 822. Fim da ordem do dia. Como nós não temos nenhum orador inscrito para explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para as 10 horas, em comemoração do centenário de nascimento de Antônio Carlos Condereis. Ao mesmo tempo, essa presidência pede aos senhores deputados a permanência nesse plenário para acompanharmos a sessão agora das 10 horas. Está encerrada a presente sessão.